Alguém pediu para que eu comentasse a respeito de Lucas, capítulo 16, sobre a história de rico e o mendigo. Esse mendigo chamado Lázaro. Agora, vamos deixar muito claro aqui, a salvação sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça e jamais pelos méritos. A parábola, ela vai responder os nossos questionamentos. O próprio Senhor vai nos ensinar. Não é porque o homem era rico que o lugar dele é o inferno. E nem porque a pessoa era um mendigo, um pobre, que o lugar dele é agora no céu. De maneira nenhuma. Abraão, ele tinha um exército. Foi chamado amigo de Deus, pai da fé, e ele era riquíssimo. Teve seus erros, teve como qualquer outro homem. Então, queridos, o que é mais importante? E na história aqui traz, segundo o contexto, que uma pessoa sendo rica de Deus, ela pode ser pobre fisicamente, historicamente, na sua vida familiar, seu contexto pessoal. Rico de Deus. E alguém pobre das coisas de Deus. Pobre. O que aconteceu aqui foi, o rico, ele era rico de coisas materiais e o seu coração estava apegado às coisas materiais. Portanto, para com Deus, ele era pobre. Ele não tinha nem a presença de Deus. Lázaro, ele era fisicamente, historicamente, familiarmente, ele era um pobre. Mas ele era rico das coisas de Deus. O Senhor Jesus Cristo se tornou pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos. Enriquecidos com o quê, irmãos? Com as coisas de Deus, com a experiência daquilo que o Senhor preparou de antemão na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pode ser um homem rico neste mundo e rico das coisas de Deus. Pode ser uma pessoa pobre neste mundo e rico com as coisas de Deus. Pode ser uma pessoa rica neste mundo e pobre com as coisas de Deus. Bem por esse caminho. Mas vamos lá. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo. Olha só, quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, o rico, estando em tormenta, levantou os olhos e viu ao longe. Ele viu do inferno o seio de Abraão, o céu. Ele viu Abraão e Lázaro. O que um dos ensinos? Quem está no céu
não vai ter, não verá quem está no inferno. Mas quem estiver no inferno ouvirá e verá quem está no céu. Que tormento é esse? Mas Abraão é a figura de Deus. E Deus é soberano em todos os lugares. A palavra não diz que o rico no inferno conversou com Lázaro. Ele viu Lázaro. Ele conversou com Deus. Abraão é a figura de Deus aqui. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, ele estando lá no inferno, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É chama eterna, irmãos. Não tem limite, não tem fim. Por isso que quando uma pessoa ela é regenerada, ela ganha vida eterna, gozo eterno. Mas também o contrário, também é eterno. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Separação eterna de Deus e não há mais volta. Também, junto com Deus Pai eternamente, e também nunca mais terá volta. Olha o que acontece ainda no versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, porque ele está dizendo, Abraão, figura de Deus, mas também ele está apoiando que nosso pai Abraão, quando é o povo de Israel, pode ser israelita, mas não do povo de Deus. Está no meio da igreja, mas não é da igreja. Está no meio do povo de Deus, mas não é de Deus. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentas. Riqueza. Um homem que tem o coração nas riquezas, um homem escravo, que tem muita riqueza, a riqueza é uma maldição. Mas um homem livre que tem riquezas, ele é um homem que usa as riquezas como bênção para a sua vida. Não é tornada Deus que o controle, mas ele controla. Termos bens não é o nosso problema. O problema é onde está o nosso coração. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aquele homem tinha o coração dele nos seus tesouros. E não valiam nada para entrar no céu. O outro não tinha. Não tinha bens aqui. Mas ele tinha um relacionamento com Deus, senão não estaria no céu. Continuando aqui. Versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, entre quem está no céu e quem está no inferno. Existe um grande abismo, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Passar do céu para o inferno? Não pode. Passar do inferno para o céu? Também não pode. Não adianta ficar rezando aí, pagar rezas para a pessoa sair. Eu tirei do inferno. Isso é um engano, querido. Um engano.
É só ler a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não pode. Nem os que de lá passar para nós, não pode. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormenta. É uma tormenta eterna. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele tem a lei de Deus que fala do caráter de Deus, e eles têm os profetas, os pregadores do evangelho, eles que ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Vai arrepender? O arrependimento vem quando a pessoa ouve o evangelho da graça e ele vê quanto desgraçado é perdido e vê que foi manifestado em favor dele a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O evangelho da graça, da manifestação do amor de Deus em prol de quem nada merece. Quando a pessoa chega nesse lugar, eu não sou digno, não mereço. E esse Deus vem até mim e quer me beneficiar, eu me arrependo da minha situação, fico com vergonha da minha situação. Versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles não vão ouvir. A gente aí invocando espírito desse, daquele. Ninguém vai ser convertido através de milagres. Ninguém. Quando creram em Jesus por causa dos milagres, o Senhor Jesus Cristo diz: eu não confio neles, porque eu sei quem é a natureza humana. Lá em João 2. Queridos, e esse lugar 9, esse Marcos 9, olha que lugar terrível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9, versículo 44. Depois ele fala de novo no 46. Queridos, voltando, não é porque ele era rico que ele foi para o inferno, e nem porque era pobre que foi para o céu. Outro era rico das coisas desse mundo, mas não tinha nada das coisas do céu. Chegando lá, não era nova criatura, não recebeu o evangelho da salvação, porque ele confiou em suas riquezas. Outro aqui, ele era pobre das coisas daqui, mas ele era rico das coisas do céu. Quando ele chegou lá, ele tinha o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele era uma nova criatura. Essa é a diferença. Não é nada daqui desse mundo. É a ligação que eu e você temos com o Senhor. Somos novas criaturas. Cristo é a nossa vida, riqueza do céu. Não é nova criatura, pobreza das coisas do céu. Pode até ter coisas daqui da terra, mas não há nada guardado das coisas do céu.
E o que eu preciso guardar das coisas do céu? A experiência da vida de Cristo. Porque o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Olha a riqueza de Deus. É Cristo. E a pobreza de Deus é uma vida sem Cristo. Vivendo a vida alheia à vida de Deus. Por causa da dureza dos seus corações. Apoiando em coisas presentes, em bens, em coisas, recursos humanos. E outro apoiava em recursos eternos. Mesmo não tendo recursos deste mundo. Mas os dois poderiam ir para o céu, desde que os dois possuíssem riquezas eternas. Não é por ser rico e não é por ser pobre. É por ser rico de Deus ou pobre de Deus. E a riqueza de Deus, estou repetindo, está na experiência de uma vida nova dada. Riqueza do céu, tesouro, que é Cristo, no nosso interior. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Tentei explicar para você, meu querido, que pediu esse texto. Amém.